beleza? Então, vamos lá, compartilhando com vocês aqui a telinha. Então, pessoal, vamos lá. Conhecimentos bancários, lista número 6. Vai falar sobre sobre o sistema de garantias do Sistema Financeiro Nacional e vai entrar um pouquinho ali também na parte de prevenção à lavagem de dinheiro, né? Então, entrando aqui na questão número 1, que fala sobre o quê? Sistema Financeiro Nacional, garantias do SFN, garantias do Sistema Financeiro Nacional. Beleza? A questão, ela pede para dizer o que é que está correto em relação ao que se afirma acima. São 4 proposições, vamos ver cada uma delas aqui para corrigir, tá? A primeira proposição diz: penhor mercantil é normalmente utilizado para os contratos de financiamento de veículos e imóveis. A transferência de posse é dada do tomador para a instituição financeira, pois o bem será juridicamente da instituição financeira até a efetiva quitação do débito pelo tomador. Bom, me soou estranho, né? Quem prestou atenção aqui, o penhor mercantil, ele não é um contrato feito só com a instituição financeira, ele não envolve necessariamente veículo e imóvel, né? Normalmente, veículo, joias são bens que podem ser dados, e o conceito dele não é em relação a você dar o direito a uma instituição financeira especificamente e a posse da instituição financeira, tá? É diferente. Assim, essa primeira opção aqui, ele está falando de alienação fiduciária, pessoal. Penhor mercantil é um contrato feito com garantia, sim, com garantia de um bem, que costuma ser o quê? Um bem, seja um veículo, seja uma joia, não é? Dá de garantia no penhor. E, na verdade, esse bem, enquanto ele está sendo dado de garantia, para honrar aquela obrigação, aquele empréstimo, caso a pessoa não pague, esse bem pode vir a ser executado e retomado, né? Mas o contrato não é específico com a instituição financeira. O penhor pode ser dado, pode ser mais abrangente, entre instituições não financeiras também. E com essa situação específica, você lembra que eu falei do penhor em relação ao penhor de joia, né? Que é uma operação até feita na Caixa Econômica. Penhor de joias de ouro, por exemplo, né? Foi feita a avaliação da joia e é feito o contrato de empréstimo e deixa a joia lá penhorada como garantia, tá? Então, não é essa definição. Repetindo para vocês, essa definição é de alienação fiduciária. Então, a primeira alternativa está incorreta. Vamos ver a segunda alternativa. Aval é uma obrigação contratual em que o avalista assume a obrigação conjunta de pagar a dívida conforme previsto em um título de crédito. Falou em aval, falou em título de crédito, né? Beleza? Combinou? Isso, é isso aí. Já, vamos ver o restante, que às vezes começa certo, depois tem uma informação no final que invalida a alternativa, né? Que torna ela errada. Aí ele fala que já fiança significa obrigação em contrato, não é necessariamente um título de crédito, se fosse um contrato, né? Fiador está em contrato, não está necessariamente numa cédula de crédito, um título de crédito. Então, atenção a essa diferençazinha pequena, mas existe a diferença, tá? Então, já a fiança significa obrigação em um contrato do fiador que está a dívida, caso o devedor não pague. Ok, pessoal? É assim? É assim. Então, diferenciou aval de fiança, certo? Relacionou aval a título de crédito e fiança a um contrato. Beleza? Está certa a segunda opção, a segunda alternativa está correta. A terceira opção diz: hipoteca, fala de hipoteca, é a garantia de um bem imóvel. Hipoteca de imóvel é de imóvel. Quando se fala de hipoteca, eu vou hipotecar, estou hipotecando o meu imóvel, tá? Beleza. Dada pelo devedor e, em caso de inadimplência, o credor poderá tomar o bem através da execução, a cobrança judicial da dívida, ok? Neste caso, a posse do bem é do devedor até a efetiva execução da garantia pelo credor. Já a alienação fiduciária é a garantia dada a uma instituição financeira nos financiamentos de veículos ou de imóveis. Ok? Quem financia o carro, muitas vezes aliena o carro à instituição, né? Isso, ao banco que financia lá na concessionária. O banco que tem relação com a concessionária, ele financia, né? E aí o carro fica alienado. Assim como quando você financia um imóvel no banco, você faz uma alienação fiduciária do imóvel. Qual é a característica da alienação fiduciária, pessoal, e a diferença para a hipoteca? É porque na alienação fiduciária, eu juridicamente dou a posse do bem à instituição. Quer dizer, se eu não pagar, já vira dela o imóvel, já vira dela o carro, já se torna da instituição. Então, muito mais prático
do que uma hipoteca que tem que haver uma cobrança para executar a garantia, e a hipoteca tem que executar a garantia para poder transferir para o nome da instituição, né, que é credora. Tranquilo, pessoal? Dá para entender a diferença? A hipoteca, ela para o sistema financeiro, para o crédito, ela tem sido menos eficiente. Por quê? Porque para quando a pessoa fica em atraso, para retomar aquele bem demora muito mais. Lembra que a gente falou sobre isso na aula? Demora muito mais para retomar aquele bem, enquanto que a alienação fiduciária, como a posse já é juridicamente de direito de quem está financiando, então é mais prático, mais rápido para poder executar essa garantia. Beleza? Então, a terceira opção está correta também, definiu hipoteca e colocou a definição correta de alienação fiduciária. E a última opção, até agora temos a 2 e a 3 corretas, vamos ver a última. Fiança bancária é a garantia dada pelo banco para um cliente que efetuar um contrato com um terceiro, em que o banco garante o pagamento da dívida. Normalmente, o banco concede esse tipo de garantia para clientes avaliados pelo sistema de risco de crédito do banco e que apresentem bom rate e bom relacionamento com a instituição. Vamos lá, faz sentido isso, né, pessoal? Fiança, existe a fiança que nós conhecemos, que nós definimos aqui em cima, né? A fiança, aqui junto com a aval, na segunda opção, está definida o que é fiança, quando eu posso ser fiador no contrato. Mas o banco ele pode dar uma fiança bancária, o banco ser fiador. Olha só que garantia, né? É uma excelente garantia para quem vai fazer um contrato com alguma empresa ou com uma instituição. E aí, como é que um banco vai dar uma garantia de fiador? O banco vai ser fiador. Esse banco, para ser fiador de alguém, primeiro, ele vai cobrar uma taxa pela fiança bancária, para cobrar do cliente essa taxa por dar a fiança. E segundo, não é só pela taxa, isso vai ser fiador, né? Ele vai dar a fiança bancária para aquele cliente que tenha, sim, garantias, tenha um excelente relacionamento, tenha, às vezes, investimentos no banco, tenha seja bem avaliado pelo banco e que tenha um excelente relacionamento também. Não é todo mundo que pode chegar no banco e dizer, eu quero que você seja meu fiador, banco, eu quero que você me dê a fiança bancária. Não é um cliente, não é todo mundo que pode fazer isso. Você tem que ser cliente de relacionamento, cliente com bom histórico, né, bem avaliado, para pedir esse tipo de operação no banco. Então, a quarta opção também está correta, beleza? Então, estamos corretos a 2, 3 e 4. Vamos ver aqui qual é a opção 2, 3 e 4. Terceira opção, se fosse na prova, seria a letra C na prova, tá? Tranquilo, pessoal? Até aí? Alguma dúvida? Beleza? Vamos para a segunda opção. Foram 6 questões, agora sim, as questões elas abordam bem o tema, né? A gente conseguiu explorar bem o tema de garantias do sistema financeiro nacional ali na primeira questão. A segunda questão diz, ela fala sobre fundo garantidor de crédito, ela quer saber, testar nosso conhecimento sobre fundo garantidor de crédito. Nós vimos isso também com detalhes na última aula. A primeira opção, a primeira alternativa diz, a garantia do fundo garantidor de crédito é de R$250 mil por instituição financeira e de até R$1 milhão por CPF ou CNPJ para produtos cobertos. Tá certo ou errado isso, pessoal? Tá certo, né? Lembra do conceito? R$250 mil é a cobertura do FGC, mas isso na instituição, no meu CPF, mas na instituição que eu tenho. Mas o limite de garantia por CPF é até R$1 milhão. Eu posso ter outras instituições e chegar até R$1 milhão. Lembro que antes não existia limite por instituição. Se a pessoa tivesse 10 bancos e 10 operações cobertas, como poupança, por exemplo, a pessoa estava com garantia de quanto? De R$2,5 milhões, 250 mil em cada uma, né? Em 10. Isso no passado. Agora, não. Agora, a pessoa tem R$250 mil de cobertura do FGC numa instituição, mas essa cobertura limitou até R$1 milhão, certo? Então, se eu tiver acima de R$1 milhão, mesmo espalhado em várias instituições, essa parte adicional não é coberta, não está cobertada. Então, a primeira alternativa está correta, beleza? A segunda alternativa diz, exemplos de produtos cobertos pelo FGC são CDBs, RDBs, os depósitos a prazo, né, pessoal? Lembram? CDB e RDB está coberto, sim, pelo FGC. Poupança está, sim, beleza? Letra de câmbio também está, ainda fixa, letra de câmbio está coberta. Aí ele fala CRI, CRA e depósito à vista. Depósito à vista está coberto. Aquele depósito em conta está coberto. Agora, CRI, CRA não, pessoal. CRI, CRA, para quem não conhece, é uma operação de crédito de recebimentos imobiliários, né? Desculpe, certificados de recebimentos imobiliários e certificados de recebimentos agrícolas, certo? CRI, que é chamado de CRI ou CRA, é isso, certificado de recebimento imobiliário e certificado de recebimento agrícola. É um tipo de operação
que ela não tem garantia da FGC. Ela tem isenção de imposto de renda, mas ela não tem garantia da FGC, tá? Fiquem atentos, é diferente de LCI e LCA. LCI e LCA tem sim garantia do FGC, ok? Não confundir CRI e CRA com LCI e LCA. São parecidos porque são operações de renda fixa, com isenção de imposto de renda, mas a diferença entre elas é justamente essa. A CRI e CRA não tem garantia da FGC e LCI e LCA tem garantia da FGC. E aí vamos ver a terceira opção. Exemplos de produtos cobertos pelo FGC são CDBs, RDBs, poupanças, letras de câmbio, LCI e LCA, beleza, e depósito à vista. Aí sim, a terceira opção está correta. Contemplou aí os produtos principais, se não todos, né, assim, mas os produtos principais de cobertura do FGC. Beleza, pessoal? Então, até agora 1 e 3 corretas. Vamos ver a quarta. Investidores não residentes não contam com a garantia do FGC. Será? No passado não contavam, agora conta, né? Investidor não residente também tem garantia. Quem tem investimento aqui nesses produtos, que é não residente, tem garantia do FGC. O FGC garante para eles. Ele tem investimento no Brasil, tem posição aqui, em produtos que estão acobertados pelo FGC, então eles têm cobertura também. Investidor não residente está acobertado. Então vamos lá. A quarta opção está incorreta também, está errada. Então qual é a alternativa que atende aqui, pessoal? Estão corretas a 1 e a 3. A 2 e 4 estão erradas. Então seria a segunda opção aqui, a letra B da lista. Beleza? Até aqui alguma dúvida, pessoal? Quem quiser abrir aqui, fica à vontade. Tem alguma coisa no chat aqui, deixa eu ver. Sim, leasing. Essa 2 me deixou na dúvida. Leasing, eu não entendi sobre leasing. Aqui não fala de leasing, né? Foi na primeira questão. Ah, tá. Aqui no leasing, deixa eu ver a primeira questão. A de aval, né? Foi em relação a aval? Não, Ou é a segunda? Ou é a segunda? não, eu pensei que era a primeira alternativa e fiquei com dúvida na segunda, por isso que eu errei. A primeira questão, isso aí. Essa é a primeira questão, tá. É. Tá. Aí a primeira alternativa fala de penhor mercantil, não é isso? Sim, eu perguntei se era um leasing. Não, na verdade, não. O leasing, na verdade, ele é arrendamento mercantil. Ah, entendi. O nome dele. Arrendamento, tá? Entendi. É aquela situação, né, de você ficar, o leasing, é aquela situação de você ter uma... Foi essa que você acertou, que você errou, Diolina? Foi a única que eu errei, porque eu também fiquei com dúvida na segunda opção. Tá. Diz que os dois têm obrigação, né? Sim. E para mas, mim, assim, a fiança não tinha obrigação. Fiança tem obrigação, sim. Tem obrigação de quitar a dívida. O fiador ele fica com essa obrigação legal. No contrato, né? No contrato definido de condição. Por isso que é fiador. Ele tem a fiança, né? O avalista também, né? O avalista também tem a obrigação de pagar, caso a pessoa não pague. Sim. Mas o fiador também. A diferença, na verdade, é assim, quando a gente fala de fiador, às vezes, quando você vai fazer, por exemplo, você vai fazer um contrato de... Digamos que você vai parcelar, na escola, um pagamento via boleto na escola. Boleto, mas assim, vai fazer um contrato de 12 meses com a escola. Às vezes a escola pede um fiador, né? Porque é um contrato com a instituição escola, com a instituição não financeira, não é um título de crédito, é um contrato. E aí tem o fiador, a figura do fiador. Quando você faz um título de crédito, o que é isso? Fiz um empréstimo no banco. Aquilo ali é um título, aquilo ali é um título de cobrança do banco. Né? Você pegou o dinheiro e você assinou um título lá, uma promissória às vezes, inclusive, uma promissória lá se bem que promissória hoje se usa muito pouco, mas assim, é um título, aquele ali é um título que você assinou de cobrança, de crédito. E o avalista também assina esse título. Aí tem esse caráter de título de crédito, por isso que é aval. É a diferença entre ambos, tá? Beleza? Então, pessoal, voltando aqui para a questão 2, ficou 1 e 3, né? Respondido aqui, beleza. Vamos para a questão 3. Aí a questão 3 em diante, vamos falar de lavagem de dinheiro, pessoal. Vamos lá. Ela diz o seguinte, sobre as fases de lavagem de dinheiro, essa questão é boa. Sobre fases de lavagem de dinheiro, assinala a alternativa correta. As fases, colocação, primeira opção diz o seguinte, a colocação,
é a fase que os criminosos tentam dificultar a identificação da origem do dinheiro, a exemplo de várias transferências entre contas realizadas de valores menores. Vamos lá, você lembra colocação, pelo nome colocação, colocar, é a fase inicial, a primeira fase. Então, percebam, essa definição que está aqui não é de colocação. Essa definição daqui, quando os criminosos tentam iludir, no caso, ludibriar o sistema, escondendo, ocultando, é a fase de ocultação. Quando ele está com o dinheiro lá depositado e começa a transferir valores menores para dificultar a percepção disso, de que o dinheiro é ilegal, essa é a fase de ocultar, para espalhar para ninguém perceber e ficar uma coisa, algo oculto, né? Que é a fase de ocultação da lavagem de dinheiro, tá? Então, a primeira opção está incorreta, não é essa, ele quer a alternativa correta. A segunda diz, ocultação é a fase em que o dinheiro volta para a atividade econômica com aparência de limpo, a exemplo de investimento ou compra de ativos lícitos com dinheiro oriundo de atividade ilícita. Pessoal, essa definição aqui, ocultação é a definição que está em cima, a definição da primeira opção é a ocultação. A segunda aqui é a fase de o quê? Quem é que me ajuda aí? É a fase de integração. Integração é quando o sistema, o dinheiro, que já passou por fase de colocação, de ocultação, ele volta para a economia com aparência de limpo. Aí ele integrou-se à economia, por isso que o nome é integração, integrou-se à economia. Por exemplo, depois que a pessoa colocou o dinheiro, ocultou, sei lá, comprou vários carros, e aí depois, quando ela vende esse carro, e aí quando ela passa por uma fase em que vendeu o carro, e vendeu para uma pessoa física, que declarou, que pagou, aí imagine, eu estou dando um exemplo para vocês, aí quando recebe, que vem bonitinho de uma transação legal, e a pessoa recebeu e aplicou o dinheiro dela no banco, ou enfim, sacou o dinheiro, eu fiz alguma coisa com o dinheiro, ou abri uma loja, enfim. Aí integrou, né? Integrou. Porque já passou por as fases de colocação e ocultação, porque inclusive já está fazendo uma transação com dinheiro limpa com esse dinheiro. Então, integrou, quando ele faz essa transação lista, né, para trazer o dinheiro para aparência de limpo, aí isso significa integração, para vocês poderem identificar bem, tá? Até pela terminologia da palavra, como eu falei na aula, dá para você entender cada fase, tá? Então, aí a terceira opção diz o seguinte, integração é a fase em que os criminosos tentam inserir o dinheiro ilícito na economia. Será? Não, né? Acabamos de ver que não. Integração não é isso. Essa definição aqui é de colocação. Vamos ver? A exemplo da tentativa de depósito de valor em espécie em conta corrente, sem informar, né? Sem informar ou dando informações verídicas sobre a origem do recurso. Bom, essa fase aí é típica de colocação. A pessoa está tentando colocar o dinheiro, iniciar a fase o crime de lavagem de dinheiro. Então, essa fase aí, ela é colocação e não integração. Então, está incorreta a terceira alternativa. Beleza? E a quarta, vamos ver aqui a quarta. Colocação é a fase em que o dinheiro volta para a atividade econômica com aparência de limpo. A exemplo do investimento ou compra de ativos lícitos com dinheiro oriundo de atividade ilícita. Bom, isso aí já vimos na outra questão, na outra alternativa, que isso é definição de integração, não de colocação. Tá? Resta a última alternativa, que parece que é a correta, vamos ver aqui. Ocultação é a fase em que os criminosos tentam dificultar a identificação da origem do dinheiro, estão ocultando, né, pelo próprio nome, estão ocultando, já colocaram e agora estão ocultando. A exemplo de várias transferências entre contas realizadas de valores menores. A pessoa consegue depositar o valor de R$100 mil no banco em origem lícita, e aí começa a transferir valores de 5 mil para várias contas menores, valores menores de 5 mil em várias contas, transfere. Só que essas contas são todas dele ou dele e dos parceiros, dos criminosos que estão participando desse crime. Então, quando ele começa a fazer isso, transferir valores menores, ele está tentando ocultar o crime, né? Colocar valores menores e depois vai sacando de 2 mil, 3 mil, vai sacando, cada um saca um pouco de uma conta e oculta. Então, essa é a fase de ocultação. Então, a última opção, que seria a letra né? Então, essa opção é a correta. Beleza, pessoal? Até aqui tranquilo? Vamos para a quarta questão, que fala sobre lavagem de dinheiro também. Sobre as penalidades do crime de lavagem de dinheiro. Assinala a alternativa correta. A primeira opção diz, a pena é de 3 a 10 anos de reclusão
ou multa pecuniária não superior a 20 milhões. E aí? O pessoal estaria certo se não tivesse esse ou no meio, não é? Lembra do conceito? A pena é de 3 a 10 anos de reclusão. Ok, está certo isso. Essa é a pena de reclusão. E a multa pecuniária, ela é aplicável também, ela não é ou uma coisa ou outra. E multa pecuniária não superior a 20 milhões, quer dizer, sim, a multa é até 20 milhões. Então, a primeira alternativa está incorreta por conta desse ou, tá? A segunda opção diz a pena é de 3 a 10 anos de reclusão e multa pecuniária não superior a 10 milhões. Aí atenção, né, para assim, os números mais importantes em relação à penalidade. A gente sabe que é até 20 milhões, então 10 milhões aqui está errado, beleza? A terceira opção diz que a pena é de 3 a 10 anos de reclusão e multa pecuniária não superior a 20 milhões. Essa está correta. Essa aí está correta, exatamente como é a definição da penalidade para crime de lavagem de dinheiro. Certo, pessoal? Então, vamos ver só se a quarta e a quinta opção estão incorretas. A pena é de 3 anos de reclusão e multa pecuniária não superior a 10 milhões. Não. Nem é definido 3 anos já, de imediato, porque vai depender da gravidade do crime, né, se há reincidência ou não, né? Enfim, a gravidade do crime, lembra que existem alguns agravantes, se é organização criminosa, por exemplo, se é reincidência, né, se há reincidência, tá? Então, pode haver atenuantes e agravantes, mas assim, não é uma coisa definida de 3 anos de reclusão, tá? A pena é de, no mínimo, 10 anos de reclusão. Não, no mínimo não, é de até 10 anos, né? A última opção diz isso. A pena é de, no mínimo, 10 anos e multa não inferior a 20 milhões. Olha só, aqui foi mais severo do que a lei, né? No mínimo 10 anos e não inferior a 20 milhões, que é o teto. Então, está errada essa opção, essa última opção está errada. Aqui atende a terceira opção que nós já vimos aqui, que seria a letra C na prova, tá? Beleza? Então, chegando aqui à quinta questão, a penúltima questão de hoje, vamos ver aqui algumas definições aqui sobre sistema de registro que permite identificar a ocorrência de lavagem de dinheiro. Isso é importante para vocês saberem, vocês que serão funcionários do Banco do Brasil, né? Então, vocês precisam saber como é que a instituição se defende em relação ao crime de lavagem de dinheiro. Isso é muito importante. Então, as opções aqui, as ocorrências são: faz necessário manter, primeira opção, faz necessário manter os cadastros dos clientes atualizados e, caso o cliente se recuse a atualizar o cadastro, a instituição financeira poderá solicitar o encerramento da conta corrente. Sim, pessoal. Sim. Lei, assim, o cadastro tem que estar atualizado. Os bancos precisam conhecer o seu cliente. Lembram de conhecer o seu cliente, know your customer, que é o que se usa hoje, esse termo em inglês. Conheça o seu cliente. Então, o banco ele tem que conhecer, ele tem que atualizar o cadastro. E a obrigação do cliente de informar, ele tem que informar. Se a pessoa se recusa a informar, se recusa a atualizar, o banco pode sim comunicar que vai encerrar a conta. Ok, pessoal? Isso é muito importante, porque isso é um direito do banco, caso a pessoa se recuse a atualizar seus dados. Aí vem tudo em relação à transparência também, né, de ida e vinda, do banco para ele e dele para o banco. E o banco tem que saber, ele responde por isso, o banco. Então, ele pode exigir isso sim. Ok? E aí, então, a primeira alternativa está correta, né? Vamos para a segunda. As instituições financeiras e não financeiras precisam adotar, vamos lá, as instituições financeiras e não financeiras precisam adotar procedimentos de controles internos compatíveis com o volume de suas operações, intensificando o nível de controle em setores onde houver maior risco. Faz sentido isso, pessoal? Nós vimos sobre isso, né? Esse é um conceito bem legal, porque assim, isso é coerente, primeiro é coerente, dá para você perceber por coerência mesmo, e está certo. A instituição vai fazer avaliação interna de risco, vai verificar, de acordo com o seu volume de operações, ela precisa ter mais cuidado, porque grande volume de operações, né, o risco maior. Se dá um problema ali, uma fraude, um problema, ela está mais sujeita ainda, né, a penalidades e a sofrer mais ainda sanções. Então, e se ela lida com grandes operações, né, grandes volumes, ela está sujeita aos criminosos também tentarem entrar ali dentro para inserir dinheiro sujo, né, dinheiro oriundo de lavagem de dinheiro, de crime de lavagem de dinheiro, de origem lícita. Então, assim, então, a segunda opção está corretíssima também. Correta, ela vai intensificar, sim, ela vai adotar procedimento de controle interno, compatível com o volume. Quanto maior o volume,
ela tem que ter um controle interno maior, é isso que quer dizer. Eu aumento o controle quando eu tenho volumes grandes envolvidos, quando o risco é maior, eu tenho que aumentar o controle. E, por consequência, eu vou intensificar esse nível de controle em setores onde houver maior risco. Eu não tenho porquê, lembrem-se lá, o seguinte, está no conteúdo, né? Está na apostila e está no que nós vimos em aula. Não tem sentido a instituição, onde não tem risco, onde não acontece nenhuma fraude, onde o valor é pequeno que circula dentro do banco, tem sentido ele aumentar o controle ali? Não, veja só, a situação aqui é ser eficiente, é ter o controle efetivo, é usar o melhor esforço para ter um controle efetivo, tá? Então, por isso que o banco vai centrar esforços naquelas operações maiores, onde o volume é maior, compatível com sua atividade, e, logicamente, onde tem mais incidência de operações de risco, operações ou tentativas de crime, né? de introdução de recurso oriundo de lavagem de dinheiro, onde há o risco maior, aí o banco vai intensificar esse controle. É uma abordagem baseada em risco, tá? Isso é um conceito, abordagem baseada em risco, é cuidar disso, ter o controle, se conhecer, né? Fazer uma avaliação interna do banco e atuar de acordo com sua avaliação, sua própria avaliação, sua autoavaliação, para se proteger e para evitar isso que aconteça algum problema nesse sentido. Beleza? Então, a segunda alternativa está corretíssima, ok? A terceira opção diz: o cadastro das instituições sujeitas à legislação de crimes de lavagem de dinheiro no COAF é facultativo. Quer dizer, a instituição pode ou não pode fazer o cadastro no COAF. A instituição financeira ou não financeira, ela pode ou não querer fazer o cadastro no COAF. É assim, pessoal? Não é facultativo, é obrigatório. Exigência do Banco Central. Lembre-se que o COAF está ali ligado ao Banco Central, né? Como unidade de inteligência, e isso é obrigação do COAF. Desculpe, isso é obrigação da instituição financeira ou não financeira, que faz parte, que está sujeita à regulação. Lembram das instituições financeiras, os bancos, enfim, sociedades de crédito, aqui, Caixa Econômica, os parceiros, enfim, todo mundo que lida com toda instituição financeira está ligada, sujeita à lei, e instituições não financeiras, como já vimos aqui, instituições que vendem obra de arte, instituições do mundo esportivo, né, concessionárias que vendem carro de luxo. Então, financeira ou não financeira, responde e é obrigatório estar ligado ao COAF, porque você está dentro da legislação, lei abrangente para todo mundo que pertence ali, e onde há risco, né? A lei precisa estar ali para poder evitar isso. E aí, a terceira opção está incorreta, porque diz que é facultativo. Facultativo é aquele que eu posso ou não fazer, eu que escolho. Não é assim. A instituição não escolhe, é obrigatório que ela faça parte do COAF. E aí, o cadastro das operações, a última opção, né, a quarta opção, o cadastro das operações e dados dos clientes deverão ser mantidos pelo período mínimo de 10 anos. Primeiro está errado, aí é um número importante para a gente lembrar, o período mínimo é de 5 anos, tá, pessoal? O período para manter o cadastro e o registro de operações é um mínimo de 5 anos, mínimo de 5, tá? Mas, assim, a questão ainda para não ser uma pegadinha só pelo tempo, vamos ver se o restante, acho que ainda tem outra informação que vai ajudar a gente a perceber que está errado. Além disso, a identificação e registro de PPE, pessoas politicamente expostas, não é obrigatório. Isso é obrigatório, pessoal. Então, assim, a questão deu duas informações aí incorretas, que dá para a gente poder se identificar bem. Primeiro, que o prazo mínimo é 5 anos, não é 10. E segundo, ela diz que não é obrigatório registrar as pessoas que são politicamente expostas. Você lembra aquela condição da pessoa, se nos últimos 5 anos teve algum cargo público de relevância? Então, essas pessoas que são identificadas ali, ou que são, né, políticos, enfim, tem que estar registrado que elas são. Isso é uma norma, isso de acordo com a legislação, é uma forma de ter transparência em relação ao uso do poder público, né, ao poder, né, enfim, poder político, né. Então, assim, isso a quarta questão está incorreta por esses dois motivos, tá? Então, acho que atendem quais são, pessoal? A1 e 2. 1 e 2, qual é a opção? Ok, aqui, ó, a segunda opção, letra B, né, na prova. 1 e 2 apenas, beleza? Bom, pessoal, então, fechando aqui a última questão de hoje, sobre o COAF. COAF, já falamos dele um pouquinho aqui, mas nunca é demais a gente rever esse conceito, que é o órgão que vai disciplinar, vai acompanhar, vai monitorar dentro do Banco Central, que você vai dizer, Danilo, mas peraí,
sistema financeiro, quem regula no Banco Central? Peraí, não, o COAF é um órgão que está vinculado ao Banco Central, né? Ele foi criado pelo Ministério da Economia, mas está vinculado ao Banco Central como se fosse uma unidade de inteligência dentro do Banco Central para cuidar disso. É um órgão dentro lá do sistema para poder cuidar especificamente dessa situação de lavagem de dinheiro. É o COAF, tá? E aí o COAF, quais são, assim, a questão quer saber o seguinte, sobre o COAF, qual é a alternativa correta? Primeira opção diz, o COAF é um órgão vinculado administrativamente à Polícia Federal e responde ao Ministério Público. Não, né, pessoal? Não, o COAF está dentro do Banco Central. O COAF ele pode até precisar comunicar alguma coisa para a Polícia Federal. Ele comunica a Polícia Federal, ele tem os deveres do órgão, né, para comunicação, mas assim, ele não é vinculado à Polícia Federal nem ao Ministério Público, ele é vinculado ao Banco Central, certo? Beleza? Então, isso é uma definição importante. Ele não é ligado, ele pode até comunicar os órgãos competentes, como diz na legislação, mas ele está vinculado ao Banco Central, tá? A segunda opção diz, o COAF é responsável pelo controle e disciplina das instituições financeiras, beleza? Em relação ao crime de lavagem de dinheiro, não compete a este órgão disciplinar as instituições não financeiras. Espera aí, vamos ver. E nem a comunicação das ocorrências às autoridades competentes, cuja obrigação é da própria instituição. Não, está errado. A questão começou bonitinha ali, toda certinha, chegou na metade, quando começou a falar que não compete a ele disciplinar instituições não financeiras, está errado. O COAF, ele disciplina também. Quem está sujeito à lei, ele disciplina da mesma forma, certo? Então, instituições financeiras e não financeiras que estão sujeitas à lei, que prevê crime, né, prevenção a crime de lavagem de dinheiro. O COAF vai atuar em relação a essas instituições, a concessionária, lá que carro de luxo que eu falei, a uma empresa que vende obras de arte, antiguidades de grande valor. Então, ele vai estar cuidando disso aí também. E essas empresas precisam responder por isso. E estão ligadas ao COAF, precisam estar vinculadas ao COAF. Tá? E aí, então, está errada essa parte. E a parte que fala que não precisa comunicar a autoridade competente, que deixa a instituição comunicar, não é por aí. A instituição precisa registrar as suspeitas, ela tem a obrigação junto ao sistema do banco para esses registros irem para o COAF, de operações suspeitas, e o COAF vai comunicar às autoridades. Não é o gerente, não é você, funcionário do Banco do Brasil, que vai ligar lá para a polícia e dizer, olha, tem uma ocorrência aqui de uma situação suspeita de crime de lavagem de dinheiro, polícia, vamos lá. Não é você, não é o banco que faz isso. Quem faz isso é o COAF, pessoal. Quem vai filtrar a informação, inclusive vai pedir informações adicionais à instituição, se for preciso, para poder filtrar e comunicar à autoridade competente, é o COAF, não é nem o empregado, nem a instituição que vai fazer isso diretamente à polícia ou algum órgão competente. Então, a segunda opção está incorreta, não nos atende. A terceira opção diz, as transferências internacionais não estão sujeitas ao controle do COAF. Claro que estão. Transferência de fora que haja indício, o COAF vai cuidar também. Envolve dinheiro, envolve instituição financeira, o COAF vai estar inserido no contexto. Então, a terceira opção está incorreta. A quarta opção, o COAF faz parte do sistema de aperfeiçoamento regulatório brasileiro, sim. Aperfeiçoamento regulatório é o sistema cada vez mais regulando, mais cuidado, isso aí faz parte do sistema brasileiro, sim. Mais regulação, né? No tocante ao combate aos crimes de lavagem de dinheiro, está vinculado à CVM. E até essa parte no tocante à lavagem de dinheiro. Mas a vinculação do COAF é a CVM, pessoal? Não é a CVM. CVM é mercado de capitais, lembram? A vinculação do COAF é o Banco Central. Então, atenção aí, nada a ver com o CVM. Então, está fora, ok? Cuidado com as casquinhas de bananas. Então, essa opção aí está errada. E só resta a última letra, que é a letra E. Vamos ver se ela está certa. O COAF é responsável por disciplinar, penalizar, receber, examinar e comunicar às autoridades competentes quaisquer ocorrências suspeitas de crimes de lavagem de dinheiro. Ok. Sua esfera de atuação é para instituições financeiras e não financeiras sujeitas à legislação vigente. Perfeito, né? Justamente definiu aqui quais são as atribuições do COAF, de forma muito detalhada, e disse que instituições financeiras ou não financeiras têm que estar vinculadas e estão dentro da sua esfera de atuação, né? Quem tiver sujeito à legislação está dentro da esfera de atuação do COAF e vai responder a ele, certo? A esse órgão regulador, dentro do Banco Central. Bom, pessoal, então essa é a correção da lista número 6